Guerreira, guerreiro, como está? Pondo-se em ação? Se você deseja ver um mundo melhor, faça algo a respeito e não fique apontando o dedo para as outras pessoas. As mudanças começam em você e depois se espalham para a comunidade, para a cidade, para a nação e para o mundo. Pense nisso. Hoje uma história de como Siddhartha, o Buda, descobriu o caminho do meio, que foi o seu legado para a humanidade. Conta-se que, para atingir a iluminação, durante 6 anos Siddhartha e seus seguidores viveram em silêncio e nunca saíram da floresta. Para beber, tinham a chuva. Como comida, alguns grãos ou um caldo de musgo, ou o que mais a natureza lhes oferecia. Estavam tentando dominar o sofrimento, tornando as suas mentes tão fortes que se esquecessem dos seus corpos. Então, um dia Siddhartha escutou um velho músico num barco que passava, falando para o seu aluno: se apertares demais esta corda, ela arrebenta. Se a deixares solta demais, ela não toca. De repente, Siddhartha percebeu que essas palavras simples continham uma grande verdade e que durante todos aqueles últimos anos ele tinha seguido o caminho errado. Ele e seus discípulos chegaram então à morada de uma aldeã que ofereceu a Siddhartha uma taça de arroz. E pela primeira vez em anos, ele provou uma alimentação apropriada. Mas quando seus discípulos ascetas viram o seu mestre comer como uma pessoa comum, sentiram-se traídos, como se Siddhartha tivesse desistido da grande procura pela iluminação. Siddhartha o chamou: venham e comam comigo. Os discípulos responderam: traíste os teus votos, Siddhartha. Desistiu da procura. Não podemos continuar a te seguir. Não podemos continuar a aprender contigo. E foram se retirando. Siddhartha então disse: aprender é mudar. O caminho para a iluminação está no caminho do meio. É a linha entre todos os opostos. O caminho do meio foi a grande verdade que Siddhartha descobriu e que ensinaria ao mundo. O caminho do meio é um conceito budista milenar. Nele, a ideia é que o indivíduo encontre total equilíbrio e controle sobre seus impulsos e comportamentos diariamente. O caminho do meio não deve ser interpretado como uma atitude passiva em relação aos desafios da vida, muito menos conformista. Praticar esse conceito significa obter uma correta visão da vida, executar pensamentos e atitudes com base na felicidade individual e das pessoas ao redor. Lembre-se que, em qualquer situação, se apertares a corda demais, ela arrebenta. E se a deixares solta demais, ela não toca. Mais uma vez, eu sou imensamente grato pelo carinho da sua amizade. Que você tenha uma linda e abençoada semana. Valeu!